Protocolo Low FODMAPs. É sobre ele que eu vou explicar hoje. Então já vai curtindo o vídeo, compartilha com os colegas, deixa aqui abaixo na descrição sua dúvida, sua pergunta ou seu comentário e vamos lá. O protocolo Low FODMAPs é um protocolo muito utilizado na nutrição clínica e é muito importante que a gente compreenda a importância da sua utilização, porque a aplicabilidade dele é bem específica, principalmente no quadro de síndrome do intestino irritável, que é uma doença funcional, multifatorial, mas que não tem marcadores bioquímicos específicos para gerar esse diagnóstico. Então, a avaliação, tanto médica quanto do nutricionista, é feita subjetivamente, ou seja, a partir de sintomas, de queixas, do histórico alimentar desse paciente, é que a gente vai percebendo a relação desse consumo alimentar, desse estilo de vida, com a presença de alguns sintomas. Quais são os principais sintomas da síndrome do intestino irritável? São sintomas gastrointestinais, em que a pessoa se queixa muito de distensão, cólica, gases, oscilações do ritmo intestinal. Então é muito comum que o paciente oscile entre a obstipação e a diarreia de maneira inexplicável. Tem muita relação com fatores emocionais, então é muito comum acontecerem as crises com piora do quadro gastrointestinal quando o paciente passa por alguma situação de estresse emocional. Isso tende a piorar, independente do padrão alimentar desse momento. Mas é importante a gente entender que o protocolo Low FODMAP é muito bem aplicável nessas situações, porque o protocolo Low FODMAP ele é composto por fontes alimentares de carboidrato que tem uma baixa concentração de carboidratos que são altamente fermentáveis. Por isso a sigla FODMAPs, que são os fruto-oligosacarídeos, os disacarídeos, monossacarídeos e os polióis. Então, na medida em que a gente monta um protocolo que é composto por carboidratos, que tem baixa ou nenhuma concentração desses carboidratos fermentáveis, o indivíduo que tem síndrome do intestino irritável tende a melhorar muito, consideravelmente, o quadro clínico que ele se queixa de distensão, cólica, gases e diarreia, justamente pelo fato de que a baixa concentração desses carboidratos fermentáveis vai gerar um melhor conforto digestivo. A presença desses carboidratos fermentáveis favorece a intensa fermentação pela microbiota intestinal. São carboidratos de difícil digestibilidade e que têm também uma capacidade absortiva menor. Por isso, a presença deles na luz intestinal de forma continuada faz com que, além das bactérias intestinais aumentarem a fermentação, produzindo mais gases, mais distensão e mais cólica, eles também têm uma alta osmolaridade, ou seja, eles puxam água, líquido, para a luz intestinal e com isso distende a alça intestinal, piorando a cólica e, obviamente, favorecendo a diarreia, porque esse conteúdo presente na luz intestinal não absorvido, ele vai ter que ser expulso do organismo. Então, quando a gente identifica, lembrando que nós não podemos dar diagnóstico clínico, muitas vezes o paciente já vem do médico, o gastroenterologista, com o diagnóstico já fechado, definido, e ele procura o nutricionista para que receba as melhores orientações alimentares, mas é muito comum também o paciente chegar ao consultório de nutrição sem um diagnóstico clínico definido, mas apresentando muita queixa, muito desconforto e sem saber o que é que está acontecendo. Então, nesses casos, a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque apesar de nós não darmos diagnóstico clínico, né, não é a nossa função, mas precisamos identificar dentro desse quadro de queixa, de desconforto que está acontecendo no paciente, a gente ter a percepção para poder indicar o melhor plano alimentar e, de preferência, utilizando protocolos bem embasados, porque assim nós temos como avaliar como é que o paciente estava antes da utilização do protocolo e as respostas que ele terá, né, após o segmento desse protocolo. Por isso o protocolo Low FODMAPs, ele é tão indicado nessas situações de síndrome do intestino irritável. E de que maneira você vai aplicar esse protocolo de forma mais adequada, mais personalizada para o seu paciente. É óbvio que os protocolos são situações mais estáticas, engessadas, mas não necessariamente você vai utilizar o protocolo à risca, tá? Tem profissionais nutricionistas que são muito rigorosos nesse sentido
e buscam seguir o protocolo realmente à risca, fazendo todas as restrições que são necessárias. Porém, como é um quadro muito subjetivo e ele vai se apresentar de acordo com cada paciente, a gente precisa, para traçar uma estratégia personalizada, identificar quais são essas peculiaridades que cada paciente apresenta e com isso a gente fazer adaptações nesses protocolos já prontos. O que é que isso significa? Eu tenho que fazer um inquérito alimentar muito detalhado, tá? Bem detalhado mesmo, associando o relato desse inquérito alimentar à presença, intensidade e frequência das queixas, certo? Isso é muito importante. E a partir disso, eu vou fazer a adaptação desse protocolo de acordo com o que o paciente apresenta. Então, muitas vezes não há necessidade de aplicar um protocolo tão rigoroso, tão completo, considerando que o paciente apresenta intolerâncias pontuais a determinados alimentos. É óbvio, a gente tem que seguir o princípio, né, da exclusão desses carboidratos que foram citados. Mas, talvez, em determinados casos, a gente não precise ter uma rigorosidade tão grande nessa exclusão. E vamos fazer as adaptações de acordo com a condição clínica de cada paciente. Mas nesse caso, a gente vai fazer as exclusões básicas, tá? Em média de 4 a 6 semanas. E é importante que no meio desse período possamos reavaliar esse paciente, conversar com ele para verificar se ele realmente está fazendo todas as restrições que foram recomendadas, qual foi o nível de melhora que ele apresentou com essas exclusões. Então é muito importante que a gente documente todas essas informações antes da aplicação do protocolo, durante, então é importante dentro dessas 4 a 6 semanas que a gente reavalie esse paciente pelo menos 1 a 2 vezes, registrando todo o progresso que ele apresentou aí no meio desse percurso e, obviamente, após as 6 semanas, uma nova avaliação para que a gente perceba todos os benefícios que a utilização do protocolo promoveu para a saúde do paciente, o que foi que ele não conseguiu resolver com a utilização do protocolo e todos os fatores relacionados, todos os outros indicadores relacionados nesse processo aí, que é a avaliação de exames bioquímicos, os exames gerais, obviamente, tá? Até porque, como eu falei no início do vídeo, não existem marcadores bioquímicos específicos, nem para o diagnóstico, nem para o acompanhamento do tratamento da síndrome do intestino irritável. Mas é óbvio, existem outros marcadores bioquímicos que a gente precisa utilizar, acompanhar no nosso paciente, independente do caso clínico. Então, avaliar os dados bioquímicos antropométricos, existiu mudança de composição, de massa corporal, principalmente um ponto importante de circunferência abdominal, porque é muito comum quando os pacientes estão na fase de crise da síndrome do intestino irritável, eles apresentarem muita distensão abdominal. E com o passar do tempo, na medida que a gente exclui esses alimentos que são altamente fermentativos, ele tende a reduzir a medida dessa circunferência, que é um fator muito positivo. E, obviamente, dentro da anamnese, a gente focar novamente naquela parte que questiona a respeito do trato digestivo, das alterações de trato digestivo, para que a gente possa identificar todos os fatores do trato nível gastrointestinal em que houve melhora. Então, distensão, cólica, gases, a alteração do ritmo intestinal, né? Essas mudanças que aconteceram. Então, é importante utilizar a escala de Bristol em todas as fases aí desse processo, para que a gente saiba exatamente qual é o tipo de fezes que esse paciente está apresentando antes, durante e após a aplicação do protocolo, dentre outras perguntas importantes dentro da anamnese que a gente precisa repetir, revisitar daquela anamnese anterior para verificar e comparar esses dados para perceber até que ponto esse paciente realmente evoluiu positivamente com a utilização desse protocolo Low FODMAPs. Recomendo fortemente que todos os nutricionistas que ainda não tiveram experiência em atender pacientes com síndrome do intestino irritável e utilizar o protocolo Low FODMAPs, que estudem, busquem as melhores referências, artigos. Na própria literatura a gente tem boas referências, né, que explicam todo o mecanismo fisiopatológico e a aplicação desse protocolo, inclusive com modelos de protocolo, mas não esqueça que cada protocolo ele é muito
específico, né, muito engessado, e que a gente precisa, para fazer um tratamento mais personalizado, mais individualizado, fazer as adaptações que são necessárias de acordo com a condição, com a demanda de cada paciente, justamente para favorecer a adesão desse paciente ao tratamento, para que ele não tenha comprometimentos a nível de estado nutricional, que a gente não identifique de repente uma alteração de hemograma ou das proteínas séricas, né? Ou até da composição corporal com perda de massa muscular. Então, evitar aquelas restrições rigorosas, engessadas, que podem, por um lado, resolver o problema, mas por outro lado, comprometer o estado nutricional do nosso paciente. Então, equilíbrio sempre e tentar, dentro do possível, personalizar o protocolo de acordo com a necessidade que o seu paciente traz, de acordo com o estilo de vida dele. Espero que esse vídeo tenha contribuído para o aprendizado de vocês e que vocês possam, a partir de agora, buscar se capacitar mais nesse assunto, nesse conteúdo, porque a presença de síndrome do intestino irritável hoje, a prevalência é muito grande, existem muitas pessoas com esse problema que vão nos procurar no consultório para buscarem um alívio, né, desses sintomas, desse desconforto, uma melhora da qualidade de vida, e nós precisamos, obviamente, estarmos preparados para receber esses pacientes com esse embasamento aí teórico mínimo, né, para que a gente possa conduzir da melhor forma esse tratamento. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.